A tua própria palavra diz que ela é pura, ela é a verdade, ela é a vida. E nós agradecemos pela tua palavra, mas nós queremos te pedir agora pela tua filha. Abençoa ela com toda sorte de bênçãos espirituais e bênçãos que tu tem reservado para a vida dela, para a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema dessa pregação é clareza para tomar decisões, e ela se baseia numa aula, né, que eu fiz. E eu gostei tanto dessa aula que eu comentei assim com a minha mãe: poxa, mãe, a gente podia falar sobre isso numa escola dominical, em algum momento, para a gente poder trazer, né, esse conhecimento para a igreja. Aí ela falou: ah, é? Eu estou aqui hoje pregando sobre essa palavra. Né? Claro que em 30 minutos eu não vou conseguir falar tudo que eu aprendi nessa aula, que tem mais de 5 horas, então vou passar muito, né, superficialmente, mas espero que mesmo assim ela fale contigo, ela traga essa clareza para tomar decisões, que você se sinta muito mais consciente, né, da sua própria vida e das suas escolhas a partir dela, em nome de Jesus, amém? Então, para começar, eu sempre tento fazer os PowerPoints, mas aí chega no final da pregação, eles acabam e eu continuo, porque eu nunca consigo fazer até o final. Mas pode passar. E na palavra de Deus diz, né, que o povo foi destruído porque lhe faltava conhecimento. E às vezes a gente vive circunstâncias na nossa vida, coisas que a gente não entende muito bem porque a gente está naquela circunstância, porque a gente está vivendo aquilo. Mas, às vezes, o que nos falta é o conhecimento. E eu quero trazer hoje um pouquinho desse conhecimento que fez muita diferença na minha vida e espero que faça na sua também. Pode passar. E a falta de clareza, né, na nossa vida, eu vou falar um pouquinho do que é a clareza. Mas antes de falar o que ela é, especificadamente, a falta de clareza na nossa vida faz que aconteça igual esses robozinhos ali. Faz com que a gente se sinta passivo na nossa vida. A gente vai trabalhar, a gente chega em casa, assiste um filme, e a gente está ali só cumprindo as mesmas coisas num ciclo sem fim. E a gente não se sente como se a gente tivesse capacidade de mudar aquelas circunstâncias. E a gente só continua andando, sem entender por que a gente vive naquelas circunstâncias. Você já se sentiu assim na sua vida, em algum momento? Pode levantar aí a mão se você sim, só para saber se só sou eu que sinto assim às vezes. E isso tem muito a ver com a falta de clareza. Às vezes nós vivemos sem saber por que estamos vivendo as circunstâncias, né, que nós estamos. E hoje eu quero compartilhar algumas coisas que podem estar sendo decisivas, chaves, que possam estar levando você a viver assim e que você pode mudar. Você não precisa mais viver assim. Você pode transformar isso. Mas para isso, você vai ter que ter coragem para reconhecer algumas coisas. Pode passar. Então, a clareza, né? Se não ter clareza faz a gente viver no automático, a clareza faz com que a gente viva de forma consciente e plena. Mas afinal, o que é essa clareza, né? O que ela faz pra gente? E antes de definir, né, o que ela é, eu também separei um versículo de Salmos, né, que diz que o Senhor, Ele não nos deixa confundido, né? Aqui na palavra de Deus diz: não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundido os ímpios e emudeçam na sepultura. Não é que Deus não esteja disposto a trazer, né, isso para todos, mas nós que temos a Deus, que nós que invocamos o seu nome, nós não precisamos viver assim. Nós não precisamos viver confundidos, porque nós temos a verdade que traz vida e vida em abundância. Amém? Então, eu vou definir agora o que é a clareza. No dicionário, né, igual o Marlon sempre gosta de fazer, diz que clareza é a qualidade do que é transparente, claro, fala de limpidez, precisão. E a melhor forma da gente ver uma pessoa que tem clareza, né, na vida dela, a gente vê muito pelos frutos dela.
E quando alguém é claro, é objetivo, é uma pessoa que consegue tomar uma decisão A, sabendo que ela vai chegar no ponto B. Ela tem geralmente uma certeza, uma firme convicção naquilo que ela está fazendo, porque ela sabe o que ela está fazendo, ela tem segurança. E geralmente, quando a gente não tem clareza, a gente tem medo, a gente tem insegurança, porque a gente não tem certeza se dar esse passo aqui, vai chegar no ponto B. Então, se essas são as características da clareza, vamos ver como a gente vai chegar lá. Pode passar. Já falei. Pode. Então, agora, a gente vai falar sobre o primeiro pilar para ter clareza na nossa vida. Vocês ganharam essa folhinha aí? Quem não ganhou, levanta a mão que vai ganhar. E quem quiser água, eu esqueci de avisar também. Quem quiser água também é só levantar a mão, que vão levar um copo de água para você, tá bom? Mas primeiro, levanta a mão quem não tem a folhinha. Aí, na primeira pergunta aí da folhinha, diz assim: você já se sentiu vivendo no automático, sem o controle da sua própria vida? Se sim, eu gostaria que você escrevesse aí quais áreas da sua vida você acha que está no piloto automático. É no trabalho, é em relação à sua vida espiritual, você sente que está fazendo ali só porque tem que fazer, mas você não sente nada novo. Se às vezes na sua vida familiar, você sente que você não convive bem com a sua família, com os seus filhos. Então, se você sente que vive assim um pouco no automático, eu gostaria que você escrevesse aí em quais áreas são, tá? Esse folhinho aqui vai ficar para vocês, não é para mostrar para ninguém, tá? Não tem certo e errado, é só para a gente conseguir desenvolver isso. E o primeiro pilar, para entender com clareza a nossa vida, a gente ter essa limpidez da água pura para enxergar o caminho que a gente precisa seguir, é saber o seu porquê. Tem até um livro que se chama assim, Comece pelo Seu Porquê. Eu nunca li ele ainda, mas está na lista. E nós precisamos saber o nosso porquê. O que faz você tomar as decisões que você toma? Com base em que você toma, você escolhe o seu trabalho, você escolhe o que você vai fazer no seu tempo livre? Qual é a motivação? Se você tem dificuldade de entender o seu porquê, a gente vai ler um versículo, porque independente das nossas motivações pessoais, nós temos um porquê que Deus nos deu. E nós vamos falar agora desse porquê. Em Efésios 1, 4 a 6 diz assim: porque Deus nos escolheu para sermos antes da criação do mundo. Vocês podem ler essa parte em negrito? Deus criou eu e você para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Esse é o nosso porquê primordial. É aquilo para o qual Deus nos criou. Eu vou continuar lendo. E diz assim também: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. A gente leu essa palavra na nossa célula dessa semana, lembra, Laís? E foi para isso que Deus nos criou. Se você tem dúvida qual é o seu porquê, o nosso primeiro porquê é ser santo e irrepreensíveis na presença de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. Ele nos predestinou para sermos adotados como filho. Esse é o nosso primeiro porquê. Mas, depois que a gente conhece esse nosso grande porquê que Deus nos deu, nós podemos também determinar os nossos porquês da nossa vida particular. Para que eu vivo? Talvez hoje, na minha circunstância de um filho um pouco menor, eu vivo muito mais do meu tempo em função do meu filho e do meu trabalho do que em função das outras coisas. Mas a gente precisa ter clareza de entender. Não, eu vivo para o meu filho, para o trabalho, claro que para as coisas de Deus também, mas primordialmente, o que é mais importante na minha vida hoje? Você é capaz de ordenar isso em prioridades? Você acha que é capaz? Sim? Então, o próximo ponto aí é esse. Sabendo o seu porquê, sabendo o que te motiva na sua vida, e se hoje isso não está claro para você, não tem importância, mas você já tem uma clareza onde que pode estar algum problema.
eu não sei muito bem para que eu vivo hoje. Eu não sei muito bem qual é a motivação que eu tenho para viver hoje. Eu preciso entender isso. Amém? Então, depois de saber o seu porquê, eu quero ir para o número 1 aí. Estabeleça uma ordem de prioridade na sua vida, de acordo com o que você vive. Antes de você fazer isso, eu quero dizer uma coisa. Essa ordem de prioridade, às vezes a gente tem aquela ordem já manjada, né? Ah, é Deus, depois de Deus é a família, depois da família é o trabalho, e depois, enfim, vai botando lá. Mas o meu objetivo hoje é que você pense em como você gasta o seu tempo. Analisa aí a sua semana, o seu dia. Será que o seu tempo, você gasta, por exemplo, 80% do meu tempo é só o trabalho? Ou então 80% do meu tempo é só cuidando da minha casa, porque dá muito trabalho mesmo. Essa ordem aí não é a ordem que talvez você gostaria de dar, ou que você pode dar, mas é como você gasta seu tempo. E a partir do momento que você botar aí, eu botei 8 coisas para você botar. E a partir disso, eu gostaria que você avalie se você realmente gasta o seu tempo com o que é mais importante para você na sua vida. Eu fui fazer essa ordem de prioridades no começo desse ano. Eu sempre gosto de fazer, porque isso sempre muda. E no começo do ano, meu filho era um pouco menor, né? Hoje ele ainda está mais independente. E eu lembro que eu acho que eu coloquei como prioridade número 2, era aprender a ser uma mãe melhor para o meu filho. Eu queria dedicar meu tempo para isso. E aí Deus falou assim comigo: minha filha, essa é a sua prioridade número 2? Engraçado, porque você está gastando seu tempo com curso lá na internet de aprender a mexer com marketing. Eu gosto muito de aprender essas coisas novas, né? E aí eu comprei um curso, estava perdendo um tempo grande fazendo isso, que era até uma coisa interessante. Mas era a minha prioridade naquele momento? Não era. Então era tempo de eu fazer aquilo? Não era. E quando a gente estabelece o que é prioridade naquele momento, a gente consegue tomar decisões com clareza. Eu preciso parar de ver esse curso e me dedicar na maternidade, se isso é uma prioridade para mim. Amém? E estabelecer prioridades nos ajuda a escolher sem ficar assim: ai meu Deus, não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo, não sei se assim eu estou perdendo meu tempo. Você não precisa ficar assim. Você pode estabelecer o que é importante para você na sua vida, na sua circunstância, e escolher o que você vai fazer com o tempo que você tem. Talvez, na sua circunstância, né, eu botei aqui o exemplo de uma mãe que tem um filhinho. Talvez ela gostaria de passar mais tempo com Deus, mais tempo com a família dela. Mas quem tem um filhinho pequeno sabe que, às vezes, 90% do nosso tempo é para cuidar desse bebê. E tudo bem, é a sua circunstância atual, ela vai passar. Mas sabendo dessa circunstância, sabendo dessa prioridade que você tem e entendendo que ela é passageira, que ela vai se transformar com o passar do tempo, você vive mais leve o seu dia. Você vai saber que, não, eu tenho um bebê pequeno, eu vou cuidar muito dele nesses primeiros meses, mas depois ele vai crescer e eu vou aprender a organizar minha vida melhor. Isso faz sentido para você? Sim? Então, estabeleça prioridades na sua vida. Entenda o que é prioridade. E, se possível, não fala assim, ó, família. Família não. O seu filho vem antes do seu marido hoje, na sua circunstância? Às vezes não deveria vir, mas às vezes vem. Às vezes um filho menor, ele acaba vindo antes do marido aí na nossa vida. Mas, naquela circunstância do momento. Mas isso não é uma coisa para sempre. Isso vai mudar. E tudo bem. É só a gente saber que aquilo é uma circunstância e passar com ela firme, tranquilo, porque aquilo dali vai passar e depois você vai mudar essa prioridade. Tudo bem? Amém. E a terceiro pilar aí para ter clareza, aí eu botei aqui, pode voltar o versículo, que diz assim: para tudo há uma ocasião certa e há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Deus nos dá tempos diferentes para que a gente possa aprender coisas diferentes e amadurecer. E a terceira coisa, assim, essencial, as bases aí para ter clareza, a última base é saber quem você é. Às vezes a gente precisa tomar decisões assim, poxa, adolescente, que a gente fala muito isso, né, para adolescente.
Mas assim, qual é o seu temperamento? O Paulo não gosta quando eu falo de temperamento, não, que ele fala que não é científico. Mas eu recomendo que, se você já ouviu falar de temperamento, mas não conhece muito do assunto, que leia esse livro, Temperamentos Transformados. Ele mostra um pouco das nossas características autoinatas e como Deus precisa transformar elas. Porque nós, como filhos de Deus, nós não precisamos ser como Gabriela. Como é que é Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim. Mas a gente não precisa ser assim, porque nós podemos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. E com esse livro Temperamentos Transformados, ele mostra, né, quais são as nossas inclinações naturais. E se você não sabe qual é o seu temperamento, vê aí o que você é, como eu vou falar agora. Você é uma uma personalidade mais forte, que às vezes, se alguém falar alguma coisa meio torta para você, você precisa reagir? Ou você é um temperamento mais quieto, mais tranquilo? Como você reage em meio às circunstâncias? Você é aquela pessoa tipo Juninho, assim, que chega falando com todo mundo, ou você é aquela pessoa que gosta de ter seu espaço e ficar mais quieta no seu canto? Não necessariamente você precisa saber exatamente o seu temperamento para saber quem você é, mas você precisa reconhecer. Será que você é igual o Nelson, que gosta de fazer uma piada, falar alguma coisa assim legal? Ou você é mais tímido e mais introvertido? Isso é importante, reconhecer seu temperamento, reconhecer as suas inclinações naturais, vão te ajudar até a vigiar para que você não possa cair nessas inclinações. Eu, apesar de ser um pouco menos expansiva, sempre gostei muito de falar. E Deus foi me ensinando, porque às vezes eu, no trabalho mesmo, ficava conversando, às vezes com pessoas que não querem, né, muito o nosso bem. E eu ficava falando muito da minha vida. E depois Deus foi falando, minha filha, você não precisa falar tanto, não. Ninguém está tão interessado assim na sua vida, minha filha. Você pode ficar mais quietinha. E Deus foi me ensinando, né, diferente da minha aptidão, como eu posso falar, inata, que seria falar muito, eu fui aprendendo a me conter, a falar menos, porque eu não precisava daquilo. E reconhecer qual é o seu temperamento. Tá aí na folhinha, tá, gente? Temperamento, aptidões e as não aptidões também. Poxa, será que eu tenho aptidão para falar muito em público? Não, talvez isso não seja a minha aptidão. Talvez seja. A gente tem que reconhecer isso, porque, por exemplo, na hora do Miguel que está ali, tomar a decisão do que emprego ele vai tomar. Se ele souber qual o temperamento dele, quais são as aptidões dele, vocês acham que vai ser mais fácil ou mais difícil tomar uma boa decisão para o que ele quer fazer da vida dele? Vai ser mais fácil, vai ter mais clareza. E nós precisamos reconhecer isso. A gente não pode, às vezes, a gente perde tanto tempo vendo filmes, vendo tantas coisas, passivo à nossa realidade, e a gente deixa de se preocupar conosco mesmo, com esse templo do Espírito Santo que Deus nos deu, e de procurar melhorar quem nós somos, até mesmo para a obra de Deus, porque com certeza, se você souber quem você é, souber a sua identidade, e falar, poxa, eu tenho dificuldade de ter paciência com os meus irmãos, eu logo quero dar lá um fora, por exemplo, mas Deus me deu esses irmãos para treinar a minha longanimidade. E eu posso aprender a ser longânimo. Amém? Então é assim, reconhecer o nosso temperamento, as nossas falhas, nos ajuda a se deixar ser, trabalhado pelo Espírito Santo. Quando vem aquela coisa assim, a gente fala, Senhor, vai, trabalha aí, Senhor, me dá isso aí que me falta, que eu quero que o Senhor me transforme nisso. Amém? É fácil? É muito difícil, dói pra caramba, dói muito, mas se a gente estiver disposto, eu já falei disso, a gente vai chegando para águas mais profundas no nosso relacionamento com Deus. Então, sabendo o seu propósito, né, o seu porquê, sabendo aí as suas prioridades na sua vida e sabendo quem você é, isso aí é a base para você ter aí a clareza para tomar as decisões. E agora eu vou falar de 3 obstáculos. Quanto tempo falta, dona Sá, para eu saber se eu vou falar 3 ou só 2? Então, eu vou falar de alguns obstáculos. Vamos ver se vai ser 3 ou 2, de acordo com o tempo que der, né?
E antes de falar sobre esses obstáculos, eu quero ler essa palavra que está lá em Tiago. Acho que é o próximo, isso. Essa palavra que está em Tiago, que ela é muito relevante. Inclusive, gostaria até de deixar aí, se você puder anotar aqui no começo desse papel, de ler depois, ó, Tiago 1, do 19 em diante. Porque ele fala de todos os frutos do que eu vou ler. Eu vou falar só a primeira parte. Mas essa segunda parte é muito relevante, se você puder fazer essa leitura de dever de casa. E diz assim a palavra de Deus: meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. De acordo com a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação. Depois, lá na palavra, a partir do versículo 19, ele fala de quais são esses frutos pelo qual Deus nos criou. Volta. Mas eu só queria frisar essa primeira parte. Não vos permitais ser enganados. Nós não precisamos ser enganados. Se você buscar, né, a ciência do mundo, as coisas que o mundo diz, muitas vezes as pessoas, as circunstâncias, né, as palavras que a gente vai ouvir, vai ser assim: ah, mas você não precisa se esforçar tanto. Ah, fica assim mesmo, assim tá bom, você já faz tanta coisa. E às vezes a gente se acomoda. A gente se acomoda e vai se transformando aquela pessoa assim que faz só o que dá para fazer, só o que precisa fazer. Mas Deus às vezes quer nos dar coisas boas, quer nos dar coisas grandes, mas às vezes essas coisas vão chegar na gente e a gente vai falar: ah, agora não. E às vezes Deus queria usar eu e você, né, para fazer essas coisas grandes que Ele tem para nós. Só que a gente está ali acomodado em um nível que não é o que Ele tem para nós. Então agora eu vou falar sobre 3 obstáculos que tiram, né, nos tiram daquilo tudo que Deus tem para nós. E o primeiro é sobre a preguiça. Mas antes de falar dela especificadamente, eu queria frisar que se a gente só olhar as circunstâncias, às vezes a gente dá um nome incorreto para aquilo que a gente está sentindo. E olhar as circunstâncias e dar o nome correto não é natural para nós. Porque da onde que vem a verdade e a vida? É do homem? É daqui do mundo? Da onde vem a verdade? De Deus. E se a gente não levar para Deus as coisas, às vezes a gente fica acreditando em mentira. E a gente fica preso nessa mentira, vivendo igual um robô, igual um zumbi, sem perceber. E Deus não quer isso para mim, nem para você. Então hoje eu vou falar de algumas mentiras que às vezes a gente acredita. E que você possa não cair nessas armadilhas. Que o mundo, às vezes, com tanta... Eu e a Glaucia, a gente conversou sobre isso, né? A gente estava vendo, hoje de manhã aqui na igreja, o filme sobre o nascimento de Jesus. E o mundo, às vezes, fala coisas tão doces, tão leves. E aí a gente tem que vir para a igreja e ficar levando, né? Olha, você precisa melhorar isso. E às vezes a gente fica: poxa vida, só queria aqui sentar, levantar minhas pernas, em vez de vir aqui no almoço, né, meu irmão Marlon? Cozinhar, servir, limpar a cozinha depois, né? Mas Deus, Ele tem frutos muito bons para quando a gente não se deixa enganar por essas mentiras. Então, se a gente olhar para as circunstâncias, a gente pode dar um nome errado para elas. Pode passar, Juninho. E como a gente vai dar o nome correto para elas? Eu também destaquei isso daí, que é muito importante, que 70% das pessoas não cumpriram nenhuma das suas metas para 2021. E não cumprir todas as metas é normal, né? Geralmente a gente bota lá umas 5, 4 metas, e às vezes a gente consegue cumprir 1 ou 2. Mas cumprir todas é realmente difícil. Mas não cumprir nenhuma, será que é natural? Será que é normal a gente não conseguir cumprir nada daquilo que a gente queria naquele ano e só continuar retroalimentando aí as circunstâncias sem tomar nenhuma decisão? Então hoje eu quero falar sobre isso. Pode passar. E a primeira passagem é lá de Provérbios, vou ler rápido que é um pouco grande. Diz assim:
Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o alimento. Até quando você ficará deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Misericórdia, né? Palavra dura. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar que é claro que na vida há tempo para tudo. Há tempo para descansar, há tempo para plantar, há tempo para regar. Mas nós precisamos ter sinceridade, né? Honestidade ao olhar para a nossa vida e reconhecer as nossas falhas. Pode passar, Janine. Na época do quartel, né? Eu entrei no quartel e aí a gente começa a acordar muito cedo, né? Juninho, sabe? E aí você tem que fazer faxina, fazer um monte de coisa. E aí algumas pessoas, por mais que quisessem muito ter chegado lá, se esforçassem muito para fazer o concurso, quando chega lá, mó gritaria: vai logo, anda, vira, faz isso, vai, fica em pé, fica deitado, faz flexão. A pessoa fala assim: acho que eu não nasci para isso aqui não. Não, tá muito difícil. Isso aqui tá doendo muito. E aí, uma vez um menino que estava lá na minha turma, ele falou assim, pediu para sair, falou assim: não quero não. Fazer uma faculdade mesmo, é mais fácil, dá menos esforço. E aí ele saiu mesmo, pediu baixa, né, que a gente chama. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu também fiquei meio assim: ai, Senhor, isso aqui é meio ruim, né? Poxa, ficar sendo destratado o tempo todo. Mas eu lembrei o que a gente precisa lembrar quando a gente está nessa circunstância. Qual é o seu porquê? Por que você está ali? Por que eu entrei no quartel? Eu entrei no quartel porque eu precisava trabalhar logo e sabia que esse era um meio que eu ia conseguir ganhar o meu salário da forma mais fácil. E eu não estava disposta a desistir ali naquele momento, eu precisava ficar lá. Mas às vezes, para algumas pessoas, realmente, aquela circunstância ali não era necessária. Aquela dificuldade era muito. Talvez, eu não sei a circunstância de cada um. Mas eu sabia que a minha circunstância era que desistir não era uma opção, né? Desistir não estava no cardápio. E se a gente não tem o nosso porquê, que a gente falou no começo, muito bem estabelecido, a gente começa a pensar: será que vale a pena? Será que a gente precisa realmente disso? E você precisa avaliar. Será que vai valer a pena para você isso? E se vale a pena, por que você está desanimando? Porque às vezes aí o desânimo leva a gente, né, ao vitimismo, a falar: ai, eu não mereço isso, Senhor, está tão difícil. Mas se Deus deu uma circunstância difícil para a gente passar, como é que fala a palavra de Deus? Que Ele vai nos capacitar para que passar aquilo. Então a gente não precisa temer. Eu sempre lembro que eu falo sempre isso na célula, né? Que eu sinto que eu estou passando nesse ano uma dificuldade no trabalho. E toda vez que eu fico desanimada, Deus fala assim: minha filha, você é barro e eu estou te moldando. Toda vez que eu fico assim: poxa, Senhor, mas aquelas outras pessoas... Deus fala: você é barro, eu estou moldando você. Você não é como o mundo, você é para mim e eu vou te moldar assim. Então, que você, né, possa se encontrar, né, nessa circunstância de enxergar que Deus pode ter um propósito nisso. E se não, avalie qual é o seu porquê. Será que você precisa continuar nessa circunstância? Ou talvez você não precisa. Saber o seu porquê vai te dar clareza para tomar qualquer tipo de decisão. E a outra coisa que é importante, né, de você entender nisso, é que às vezes a gente não mensura bem as metas que a gente bota. Vai ser a última coisa que eu vou falar aqui antes de terminar, já estou encerrando. E às vezes a gente, né, começa uma coisa nova, começa um curso novo e a gente fala assim, vou dar o exemplo aqui do Nelson, que é pedreiro, né, faz obra. A gente fala assim: eu vou começar a fazer obra, mas eu não vou começar a fazer qualquer obra não, eu vou ser o melhor pedreiro da Ilha do Governador. Você sim.
Aí eu vou lá fazer obra, aí eu começo a fazer a obra. Aí eu não sei quebrar o negócio direito. Aí eu vou fazer a massa, faço uma massa ruim, o negócio não prende. E aí eu vou botar o azulejo e eu não consigo botar ele direito, fica torto. E aí eu fico frustrada. Aí eu falo assim, muito difícil ser um pedreiro bom. Melhor eu desistir. Melhor eu começar outra coisa. Aí eu vou lá, não, vou fazer agora uma faculdade de outra coisa. Aí depois começa um curso técnico de outra coisa. E fica tomando várias decisões. E não termina nada, não finaliza nada. E não tem clareza de por que as coisas não dão certo. Então agora eu quero falar um pouquinho sobre isso. Sobre como ter clareza. E uma coisa importante é você entender qual é o seu processo para chegar onde você quer ir. Não adianta você querer ser o melhor pedreiro da Ilha do Governador, né, Nelson? Sem ir lá trabalhar um tempo de graça com um pedreiro bom para você aprender, não é? Ir lá, fazer um pouco lá de serviço, entender, poxa, isso daqui eu não sou muito bom nisso não, eu não tenho muita força. Será que ser um pedreiro é para mim? E aí você também tem que considerar o processo. Você entender que ser um bom pedreiro não vai ser do dia para a noite. Você vai ter que passar tempo aprendendo, fazendo e praticando para conseguir isso. E aí, hoje a vida, né, é tudo tão imediato. Um toque, a gente consegue tantas as coisas, a gente perde o senso de proporção. A gente perde essa clareza do que a gente precisa para chegar num objetivo. Então, irmão, se você quiser fazer uma faculdade, primeiro, qual é o meu propósito? Quem eu sou? Quais são as minhas características, as minhas aptidões? Qual faculdade eu vou escolher que pode potencializar isso? E agora o processo. Poxa, uma faculdade de medicina, quantos anos no mínimo? 7 mais uns 3 aí no mínimo de clínica, né? 10 anos no mínimo. Adianta eu querer começar a faculdade de medicina hoje e ano que vem ficar frustrado que eu ainda não tenho fruto? É para quantos anos? É 10 anos. Não é em um ano que tudo vai acontecer, e aí que nem no final do filme de Hollywood, todo mundo vai me aplaudir lá, que eu estou lá, consegui o meu objetivo. É assim que acontece? A gente precisa ter clareza de qual é o processo para a gente poder alcançar as coisas que a gente acredita. E então, eu acho que é basicamente isso que eu gostaria de deixar. Por último, né, a gente precisa também, esse outro pilar era a humildade, que eu fui falando assim tudo mais rápido para acelerar. E a última coisa também é que a gente não precisa, né, ficar ansioso com a realidade. Se a gente reconhece, poxa, eu comecei aqui esse curso, comecei aqui isso, e eu vi que pelo meu propósito, pelas minhas circunstâncias, talvez isso não seja bom para mim. Aí, às vezes, a gente já quer desistir de tudo. Eu tive essa dificuldade quando eu comecei a trabalhar como controladora de voo, porque era um trabalho muito difícil. Eu comecei a trabalhar com 20 anos, né? Às vezes, sem todo o comprometimento que a minha profissão precisava. E aí, eu queria fazer faculdade quanto antes para sair dali. E aí, hoje, eu gosto muito da minha profissão. Mas há quantos anos eu estou lá trabalhando e controlando avião? 10 anos já, só controlando avião. E esse processo de 10 anos, fazendo a mesma coisa, reconhecendo erros. Às vezes a gente, mesmo tendo Deus, a gente fica muito paralisado com o nosso erro. A gente faz assim, poxa, a gente faz um documento e o documento faltou um detalhezinho e se alguém falar que a gente fez errado, a gente já, é melhor eu desistir, é melhor eu não fazer mais isso, porque, poxa, eu errei, é tão chato, fica chato. Mas eu quero te falar que você pode se aperfeiçoar com esses erros. Quando Josué foi escolhido para guerrear, né, na frente do povo, ele tinha medo de não conseguir, mas Deus disse para ele, seja forte e corajoso. Eu vou te capacitar, mas seja forte. E você não consegue ser forte e corajoso sem reconhecer seus erros aí do processo. Falar assim, poxa, desculpa, eu errei nisso, mas no próximo eu não vou mais errar. Às vezes custa mais a gente ser humilde, reconhecer o nosso erro, do que reconhecer e seguir adiante.
Agora, então, eu gostaria que você se colocasse de pé. E eu gostaria que você fizesse uma breve oração comigo. E antes de fazer essa oração, eu gostaria que você tentasse pensar aí na sua mente. Quais são todas as suas metas, seus objetivos que você pensou para esse ano e que talvez você não conseguiu cumprir? E quais são as metas e objetivos que você vai ter para o seu próximo ano? Porque hoje você não é mais passivo na sua vida. Você não vai mais viver só retroalimentando as circunstâncias. Você vai ter clareza para entender quais são as suas metas. Você vai ter clareza para decidir esses objetivos. E você vai ter clareza no tamanho desse processo, desse caminho que você vai precisar seguir. Amém? As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração agora e gostaria que você repetisse aqui comigo o que eu vou falar. Agora, na minha vida, nas minhas circunstâncias, eu vou ser o diretor. Não mais o acaso, não mais as outras pessoas, não mais o desânimo, não mais a raiva, nem o egoísmo. Diante de Deus e da tua palavra, eu vou ser a pessoa que vai decidir como as coisas acontecerão. Amém. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for. Tua família prosperarei, conta-se pode as estrelas no céu, assim será sua descendência. Levanta, levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou.
Hoje, no nosso primeiro dia, nós estamos falando de imóvel, de carros, de sonhos materiais. E com essa fala, com essa mensagem, eu quero profetizar que hoje você tem uma perspectiva diferente daquilo que você deseja alcançar. Quero dizer para você que nós, da intercessão, nós vamos estar aqui orando, lendo o seu nome, colocando diante do Pai. Depois que você sair daqui, nós vamos continuar, nós vamos queimar esses pedidos, nós vamos profetizar isso, e a cada dia, amanhã você vai receber uma outra motivação, vai ser uma outra motivação, queridos. Eu vou postar no grupo da igreja, se você ainda não faz parte, fala com a Dayana, mas que você possa sentir a motivação do Pai, daquilo que Ele tem para você, queridos. Jesus quer que você tenha vida em abundância. Em abundância. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque nós estamos aqui nesse primeiro dia da virada. Senhor, da semana da virada, nós vamos viver uma virada em nossas vidas. Eu creio nisso. Senhor, serão mensagens reveladoras, chaves que virarão em nossas vidas, Senhor. E nós profetizamos que muitas outras vidas entrarão por essas portas, alcançarão a tua graça, a tua revelação, Senhor. Abençoa essa semana, assim como foi 21 dias de oração neste lugar, que muitos dos nossos irmãos estiveram aqui, Senhor, pagando o preço. Senhor, eu creio que dessa vez o teu povo virá e, Senhor, receberá a tua bênção, Senhor, pela palavra de instrução e de fé que eles receberão. Senhor, eu os abençoo. Essa semana seja uma semana de vitória e de conhecimento na sua vida, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Queridos, tem cantina a R$5 e o grupo dos filhos na Laudes para uma reunião em relação à nossa programação do dia da praça. Nós vamos ter no dia da praça, queridos, uma orquestra, muitas coisas boas. Você também não pode faltar nesse dia 18/12. Que Jesus te abençoe. Uma semana que nós esperamos que você esteja aqui em nome de Jesus.